Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje, a gente vai cruzar uma ponte fascinante, fazer a ligação direta entre aquela teoria super rígida do processo civil e a aplicação de alto risco do direito empresarial. Quem vive o dia a dia jurídico sabe bem que não basta só conhecer e decorar as leis de falência, né? É absolutamente crucial dominar as regras do jogo processual para conseguir resolver casos de fraudes corporativas daquelas bem complexas. Então, a ideia hoje é destrinchar tudo isso juntando a estrutura processual com casos reais. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro estruturado de hoje é o seguinte: 1. Competência absoluta e relativa. 2. Conexão e continência. 3. Um estudo de caso sobre falência. 4. A ação revocatória. E 5. A desconsideração da personalidade jurídica. E não tenham dúvidas, entender essas fronteiras processuais é a chave para solucionar qualquer caso de falência. Entrando no nosso primeiro tópico da análise, competência absoluta e competência relativa. Isso ilustra brilhantemente como funciona o nosso campo de jogo processual. Entender essas regras de competência é literalmente saber onde ficam as linhas demarcatórias antes da partida começar. Pensa comigo olhando a tabela. Do lado esquerdo, a competência absoluta existe para proteger o Estado. O interesse público fala mais alto, focando na matéria, na pessoa ou na função. É inderrogável, ou seja, sem choro nem acordo entre as partes. Já do lado direito, a competência relativa foca nas partes. É uma proteção de território e valor da causa. Como o interesse é privado, a regra é muito mais adaptável, ela é prorrogável. E o que isso significa na prática? Os prazos e as consequências são brutais. Um erro na competência absoluta é uma vulnerabilidade perpétua no processo. Pode ser apontada a qualquer momento e, mesmo se passar batido, lá na frente ainda rende uma ação rescisória, invalidando tudo com base no artigo 966 do CPC. Por outro lado, a competência relativa não perdoa quem dorme no ponto. Tem que reclamar na primeira chance, na preliminar de contestação. Perdeu o timing, ocorre a preclusão. Aquele juiz que não era competente para o caso, passa a ser. Claro que existem algumas exceções, como os juizados especiais federais, mas a regra geral é essa corrida contra o tempo. E aqui está uma verdadeira regra de ouro da jurisprudência, daquelas que despencam em qualquer prova. A súmula 33 do STJ. Olha só que interessante. Como a competência relativa envolve interesses privados e financeiros, o juiz simplesmente não pode dar uma de herói e consertar o erro de ofício, nada disso. Se o réu não reclamar do foro territorial na contestação, o juiz tem que ficar de boca fechada e seguir com o processo. O silêncio valida a jurisdição. Avançando para o nosso segundo ponto, conexão e continência. Vamos avançar e ver como isso se constrói em cima do que a gente acabou de falar. Já que a competência relativa pode mudar, o sistema nos dá essas duas ferramentas sensacionais para reunir processos e evitar aquele pesadelo de decisões contraditórias. A conexão, lá no artigo 55, é quando a gente junta ações porque as partes, o objeto ou a causa de pedir são iguais. Já a continência, no artigo 56, é tipo uma boneca russa. As partes e a causa são as mesmas, mas o pedido de uma ação é tão grande que engole completamente o pedido da outra. Juntar isso tudo garante segurança jurídica e economia de tempo. O que nos leva perfeitamente ao nosso terceiro tópico, um estudo de caso sobre falência. É agora que a gente sai da teoria pura e entra oficialmente no território da banca examinadora. Vamos ver como a fraude corporativa funciona na vida real, que é sempre uma bagunça cheia de detalhes. Convido a gente a entrar no papel do Barbosa Ferraz, o administrador judicial que pegou essa bomba na mão. O caso da falência da Santa Mariana Farmacêutica. Dando uma boa olhada nessa linha do tempo, a história grita fraude por todos os lados. Em 2013, a empresa já entra numa baita crise financeira, dívidas estourando. Diante do colapso, o que os sócios fazem em maio de 2014? Alteram o contrato e jogam 4 imóveis da empresa de volta para o bolso deles. E não para por aí. Em setembro do mesmo ano, a Andreia e o Bruno doam as partes deles para os filhos, crianças de 7 e 3 anos de idade e, claro, continuam com o usufruto vitalício. 3 anos depois, em 2017, a falência é decretada em Laranja da Terra, no Espírito Santo. A intenção de blindar o patrimônio e dar o cano nos credores é indiscutível. Chegamos então ao nosso quarto ponto, a ação revocatória.
O administrador descobriu o esquema, mas qual é a arma legal cirúrgica para puxar esses imóveis de volta para a massa falida? Muita gente boa escorrega feio aqui e tenta usar a ineficácia objetiva do artigo 129. Mas se responder isso no exame, é zero na certa. Sabe por quê? Porque os atos do artigo 129 precisam ter sido praticados pela própria empresa devedora. No nosso caso, as doações foram feitas pelos sócios, que são pessoas físicas, diretamente para os filhos. Sendo assim, a única via processual correta é a ação revocatória, baseada no artigo 130 da Lei de Falências. Nela, a gente precisa trabalhar dobrado e provar para o juiz que houve fraude. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é que para ganhar a ação, a gente precisa preencher dois requisitos fortíssimos, não é só apontar o dedo. O passo 1 é provar o consilium fraudis, que é a má-fé, o conluio. E convenhamos, doar imóveis para crianças de colo logo depois da empresa começar a quebrar deixa isso bem escancarado, fora o fato de ter um contador, o Xavier, metido no meio. O passo 2 é o eventus damni, o prejuízo real para os credores. Tirar os imóveis em 2014 esvaziou totalmente o caixa e as garantias que o pessoal tinha desde a crise de 2013. Fechando esses dois elementos, o coração da petição está pronto. Para fechar a peça judicial e garantir a nota máxima, os detalhes são implacáveis. Lembra da nossa discussão sobre competência lá do início? O endereçamento vai direto para a vara única de Laranja da Terra. E muita atenção em quem processa, é a massa falida. O administrador Barbosa Ferraz só está ali para representá-la. No polo passivo da ação entra a turma toda, os sócios, os filhos que ganharam os imóveis e o contador que comprou uma parte. E tudo isso amarrado em um prazo de decadência super rígido de 3 anos a partir da data que a falência foi decretada. E agora, indo para o nosso quinto e último ponto, a desconsideração da personalidade jurídica. Para fechar a nossa análise processual, vamos explorar mais uma provocação da OAB, dessa vez envolvendo a Tanabi Franquias. A empresa credora, a Telêmaco Eletrônica, ganhou uma sentença num tribunal arbitral contra a Tanabi. Como ninguém pagou um centavo, a credora foi para o judiciário pedir o cumprimento de sentença. E de cara já solicitou a desconsideração da personalidade jurídica para atacar os bens dos sócios como medida de urgência. A grande pergunta que testa todo o conhecimento processual é: será que é o momento certo para pedir esse incidente? E a resposta processual é um sonoro sim. O artigo 134 do Código de Processo Civil é taxativo. Ele autoriza que esse incidente seja pedido em praticamente qualquer fase principal, na petição inicial, na fase de conhecimento e, claro, na fase de cumprimento de sentença. Então a credora cravou certo na ferramenta e no momento. Porém, só acertar o processo não garante vitória automática no direito material. Então, o ponto crucial é exatamente o que fundamenta o pedido. E é aí que a credora Telêmaco vai por água abaixo. O único argumento dela foi o seguinte: a devedora não tem dinheiro, então vou cobrar direto dos sócios. Só que uma sociedade limitada não ter dinheiro, os famosos bolsos vazios, é apenas um risco da atividade empresarial, não é fraude. Para rasgar o véu corporativo, o artigo 50 do Código Civil é super exigente. Tem que ter prova concreta do abuso da personalidade, ou seja, um baita desvio de finalidade ou confusão de patrimônio. Estar simplesmente sem saldo no banco não é passe livre para punir os donos. O que tudo isso mostra pra gente é que dominar um processo, a competência e os prazos é apenas o rito de entrada. Chegar na sala de audiência é o básico, mas rastrear os ativos e provar a má-fé real é o que ganha o caso no fim do dia. Pra gente encerrar com chave de ouro, deixo uma reflexão bem forte. Quando a lei constrói um muro tão grosso separando uma empresa do patrimônio pessoal dos donos, até que ponto e com qual força processual a justiça deveria ter permissão para pular esse muro e consertar um desvio ético ou moral? Fica essa provocação no ar. Muito obrigada a todos que acompanharam essa explicação até o final e nos vemos na nossa próxima análise visual.